Ministração da Palavra de Deus, direto da fé em Cristo. Em Lucas 1:80, e o menino crescia e se robustecia em espírito, e esteve nos desertos até ao dia em que havia de mostrar-se a Israel. E esteve nos desertos até ao dia em que havia de mostrar-se a Israel. Glória a Jesus. Esta é a palavra de Deus que vai falar comigo e com você, em nome de Jesus. Olha, essa palavra robustecia que traz aqui a versão revista e corrigida. Não é tão interessante nós entendermos aquilo que a palavra ela tem assim em sua raiz como significado, e nesta versão então traz esta palavra, se robustecia, robusto, né? O que quer dizer isso? Muito forte, resistente, potente, é tudo que eu e você precisamos estar, precisamos ficar, e é o mesmo que dizer, olha, antes de João Batista se manifestar, antes de João Batista se mostrar-se a Israel, antes desse acontecimento, o Espírito Santo estava moldando a sua identidade, isso mesmo, deixando bem forte, implantado ali, de forma robusta, para que João Batista fosse resistente e potente a todos os desafios que ele iria encontrar para cumprir a sua missão. É claro, antes de João Batista nascer, já havia uma missão sobre a vida dele. Isaías já havia profetizado sobre João Batista, mas nascer com promessa de Deus não é o mesmo que nascer pronto. Uma coisa é nascer com promessa, outra coisa é nascer pronto. Ninguém nasce pronto. Nós precisaremos falar sim às promessas de Deus, ou às vezes alguns preferem falar não às promessas de Deus, mas a cada sim, a identidade de Cristo em nossas vidas, ela é formada. Então é tão importante nós lermos, entendermos. Disse aqui que havia um Eclesiastes 3 para a vida de João Batista, falou no tempo em que ele havia de se mostrar. Então, aparecer sem ser a hora, se mostrar sem ser a hora, manifestar sem ser a hora, sem estar pronto, pode levar à derrota antes mesmo da batalha começar. Verdade, olha, tudo tem o seu tempo. Nós queremos tanto às vezes, mostrar tantas coisas, já queremos logo ir para a internet, descobrimos algo, já queremos ir para a internet, descobrimos um versículo, já queremos ir para a internet pregar, nós compramos alguma coisa, já queremos ir para a internet nos mostrar, mas sabemos que tudo tem o seu tempo, e é vivendo no tempo de Deus que nós iremos então crescer, amadurecer. Então eu quero continuar essa reflexão sobre identidade. Nós vivemos num tempo em que a imagem costuma chegar primeiro do que qualquer outra coisa. Do que qualquer outra coisa, primeiro vem o quê? Vem a imagem, vem a foto, vem o vídeo, não é? Isso é tão comum nos tempos de hoje, mas estamos aprendendo em que não podemos construir a nossa vida com base no que vemos. O que mesmo que estamos aprendendo, que não podemos construir a nossa vida com base no que vemos, sim, com base em postagens, com base em perfis, com base naquilo que a imagem apenas ali nos mostra para aquele instante. Olha Hebreus 11:3, Hebreus 11, no versículo 3, pastor, é proibido então a gente postar as coisas na internet? É claro que não, mas na sensibilidade do Espírito Santo, eu tenho que saber o que eu posto, o que eu comento, qual hashtag que eu uso. Eu também preciso, na sensibilidade do Espírito Santo, entender que certos perfis a gente não vai dar crédito, outros nós não vamos seguir. Nós precisamos entender que o principal influenciador sobre a nossa vida precisa ser Jesus, sim, precisa ser Jesus, através do Espírito Santo, através da sua palavra. O Espírito Santo sim vai nos guiando,
para ali as decisões que nós iremos tomar, mas não podemos construir nada, não podemos construir a nossa base naquilo que nós estamos colocando os nossos olhos apenas. Aqui em Hebreus 11:3 está: pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito no que é aparente, naquilo que se não vê. Olha, é interessante essa palavra aqui, aparente, porque há um mundo de aparências, tudo é mostrado, tudo é colocado, tudo aparece nas grandes telas ou nas grandes mídias, mas está dizendo que nós entendemos pela fé, disse o escritor aos Hebreus, que pela palavra de Deus, tudo não foi por aquilo que é aparente. Sabe por quê? Porque aquilo que é aparente é passageiro, mas de repente causa um estrago terrível na vida de uma pessoa, causa um estrago terrível num casamento, na educação de um filho, causa um estrago terrível no ministério de alguém que está se despontando, alguém que está sendo formado, alguém que já atua há vários anos servindo a Deus. Então eu não posso me basear por aquilo que é aparente. Tem coisas que surgem num dia, causa assim o maior rebuliço no meio das pessoas, mas daqui a pouco passa, mas deixou uma mensagem, deixou uma marca, e nem sempre essas marcas, elas são de Deus em nossa vida. Há coisas que a gente ouve, há falas que a gente ouve, que nos marcam, e às vezes até de forma negativa, e a gente acaba trazendo isso para a nossa vida, para o nosso contexto. Então não é por aquilo que é aparente. Olha, desde março nós estamos aqui gravando os cultos na quarta, no domingo pela manhã e à noite. Se fosse algo aparente, nós não já teríamos assim desistido, nós não estávamos aqui, mas não é algo aparente, é uma direção de Deus. Aqui não é uma live, aqui é um culto, uma ministração da igreja, como um combinado que nós tivemos de manter essa rotina, de parar, de cultuar, de ouvir uma palavra pastoral. Não é aparente. Consegue me entender? Aquilo que é aparente passa, não se sustenta, porque não é de Deus. Então eu não posso firmar a minha vida naquilo que é aparente, naquilo que é passageiro. É pela palavra de Deus. Deus liberou a palavra, Ele disse: haja luz. Ele foi liberando a palavra, e pela fé nós entendemos tudo isso, mas não por ser uma situação aparente, não é por aquilo que nos é mostrado, não é por aquilo que uma imagem disse, mas por aquilo que é firmado no Criador, firmado em Deus. João Batista iria aparecer, João Batista iria ser mostrado ao povo e a todo mundo, mas no tempo certo, da forma certa, para que uma palavra, uma promessa de Deus se cumprisse na vida dele. Então não precipite em abrir seu coração, em se mostrar fora do tempo, em se guiar por aquilo que é aparente, ou seja, coisas que pessoas estão mostrando na internet. A imagem, ela também gera fé. Tantas pessoas cultuam as imagens, não só aquelas que estão nos quadros, nas paredes, mas cultuam o seu próprio corpo, a fisionomia, cultuam, não é, o seu estilo de vida. A imagem gera fé. Nós não precisamos dela para ter fé, porque seguimos aqui o que está escrito no versículo 1 do capítulo 11, que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova, a convicção das coisas que se não veem. A nossa vida não pode ser firmado por imagem, não pode ser firmado no estilo de roupa, no estilo que veste, no estilo que se maqueia. A nossa vida não pode ser firmada pelo aparente. Quantas pessoas que se vestem de maneira simples e têm um poder aquisitivo, é um fazendeiro, ninguém sabe, mas julga pela aparência. Quantas pessoas estão com uma roupa fina, da moda, top, mas não tem R$1 no bolso. E o que isso tem a ver é que a aparência, ela sim, ela engana. Então nós não podemos nos mostrar ou seguir a nossa vida, construir por aquilo que o outro está mostrando, ou seja, pela aparência, pela imagem. A nossa identidade não pode ser firmada nisso ou formada nisso. Já viu? Não é como as fotos, as cores, os dizeres
como tudo muda muito rápido, tudo muda muito rápido. Então a imagem, ela gera fé, atitude, influencia, mexe com os olhos, com os desejos do coração. Pode ser que a gente até utilize como uma referência, mas não como base para a formação da nossa identidade. Por quê? Porque é aparente, nem sempre é como parece que é. Já viu os influenciadores digitais? Eles criam uma roupa, eles criam uma marca, por ali eles querem vender um estilo de vida, e muitas pessoas compram, investem dinheiro. Então, sobre que base construir a nossa história? Sobre que base construir a nossa identidade? Sobre que base eu devo construir a minha vida? Então eu tenho que vir aqui na palavra de Deus em Colossenses, no capítulo de número 3, Colossenses 3, acesse, procure, encontre, marque, anote, grife, ou seja, abra aí a sua Bíblia. Colossenses no capítulo 3, olha o versículo 1, vamos ler apenas 1, 2, 3. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Por que as coisas que são de cima? Porque elas são eternas, elas não são aparentes, elas são o quê? Permanentes. Elas são permanentes. Se eu busco aquilo que é permanente, aquilo que é um firme fundamento, então eu vou começar a pensar nisso, e pensamentos se tornam ações. Ações, atitudes, elas se tornam hábitos nas nossas vidas. Alguém um dia falou: o que pensais, passais a ser. Ser está ligado à identidade. O que você vê, talvez você vai passar a ser. O que você tem tido como referência, modelo para a sua vida, está ajudando a formar a sua identidade, o seu caráter, a sua marca. E quando a gente vê aqui o versículo 2, pensai nas coisas que são de cima, e não as coisas aqui da terra. A gente entende, nós temos que saber viver aqui neste lugar, tomar decisões, trabalhar, comprar, vender. Nós temos de lazer, é claro, é óbvio, mas o nosso foco não estão aqui nos valores dessa terra, coisas passageiras. Não, nosso coração tem que estar naquilo que Jesus, Ele nos ensinou como valores que irão nos levar para a eternidade. Versículo 3, porque já estáis mortos. Ele falou, se você morreu para o mundo, se você já ressuscitou com Cristo, então já está morto para essas coisas aqui de baixo. E a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Aonde é que está a nossa identidade? Escondida com Cristo em Deus. Como que eu vou encontrar a minha identidade então? Quando eu encontro Cristo. Sabe, eu aprendi nesses dias que não é procurando a sua identidade nos outros que você vai encontrá-la. Não é copiando modelos, não é seguindo determinados perfis, não é isso. É o que é então? É buscar a Cristo, é conhecer Jesus. Como é que eu conheço Jesus? Eu conheço Jesus lendo as Escrituras, procurando saber o que Ele fazia, como Ele fazia. Aí eu vou começar a fazer como Ele fazia, a pensar como Ele pensava, a agir de acordo com a palavra, com a orientação dEle. Ou seja, eu vou procurando a Cristo, até o Espírito Santo vir testificar o encontro com Ele. Porque onde é que está a nossa vida? Aonde é que está a nossa identidade? Ela está escondida em Cristo, escondida com Cristo, mas tudo o que Ele quer é nos revelar, Ele quer nos mostrar, e Ele quer também nos usar. Para isso Ele precisa nos preparar. João Batista estava vivendo um tempo de preparo. Deus já havia planejado, mas ele tinha que ser preparado. Olha Lucas 1, vamos voltar lá, Lucas 1, olha, não resista ao tempo de preparação de Deus na nossa vida. Não queira sair antes da hora. Moisés, ele saiu antes da hora, deu problema. Olha, busque a Deus, ore. Não sabe o que fazer, não faça, apenas ore, busque a Deus, leia as Escrituras, haja conforme o projeto de Deus para a sua vida hoje. Não queira agir como ontem, nem como amanhã que ainda nem chegou. Olha Lucas 1, 76.
E tu, ó menino, aqui era o cântico de Zacarias, e tu, ó menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque hás de ir ante a face do Senhor, ante a face, a preparar os seus caminhos. Você vai primeiro, você, menino, vai ser levantado para ir primeiro, vai chegar antes de Jesus, para preparar o caminho para Jesus passar, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, na remissão de seus pecados. Glória a Deus, santo é o nome de Jesus, o Todo-Poderoso, que levantou João Batista, veio antes dele, pelas entranhas da misericórdia do nosso Deus, com que o Oriente do Alto nos visitou, para alumiar os que estão assentados em trevas e sombra de morte, a fim de dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Aqui estava a missão de João Batista, mas ele era apenas um menino, apenas. Sabe quando nós encontramos Cristo? 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Aquele dia que você entregou a sua vida, você se torna agora um menino, se tornou um menino na fé, um começo, ali somos meninos, e ali nós vamos começar a aprender, ali nós vamos começar a buscar Jesus. É o início de uma caminhada, porém com uma estrada já percorrida, muita coisa foi plantada, muita coisa às vezes já foi feita, então havia uma antiga criatura que tem que ser desconstruída, muitas vezes nós temos que ser libertos dela a cada dia, temos que renunciar a coisas que fazíamos, e até coisas que pensávamos. Para quê? Para que essa nova criatura, essa busca em Deus, esse agir conforme Jesus, venha acontecer, até a nova e verdadeira identidade seja fixada em nosso coração. E nessa nova construção, algumas coisas se aproveitam, outras a gente vai ter que deixar para trás, algumas mais fáceis, outras difíceis, outras que a gente não percebe, mas o Espírito Santo vai dizendo, e ali nós vamos aceitando os planos de Deus e as direções para a nossa vida. Às vezes, se João Batista não tivesse aceitado o plano, Deus não iria obrigá-lo a passar a sua vida da forma em que passou, a renunciar conforme ele renunciou. João Batista, ele não quis ser Isaías, João Batista não quis ser Jeremias, João Batista não quis ser Elias. João Batista foi João Batista, porque ele topou a direção de Deus sobre a vida dele, e ali Deus foi construindo, Deus foi plantando, Deus foi moldando. Glória a Deus. Pegue as direções de Deus para a sua vida, para o tempo chamado hoje. Se livra de cargas, se livra de falsos ensinos, se livra de vontades que não têm a ver com a vontade de Deus, e siga num passo a passo. Você se lembra lá de Jacó? Deus perguntou para ele qual é o seu nome, e ele precisou responder: eu vou falar a verdade, eu sou Jacó. No encontro com Deus também temos um encontro com o nosso verdadeiro eu. Quando a gente chega perto do Senhor, a gente descobre: meu Deus, eu sou desse jeito, isso aqui dá para aproveitar, mas isso aqui eu vou ter que jogar fora totalmente. Jacó, ao encontrar-se com o verdadeiro eu dele, ele lutou para ser transformado, ele não resistiu, ele não desistiu, ele não fugiu, mas antes disso, ele não acreditava no que Deus tinha para ele. Olha Gênesis 27, sabe qual o problema da gente não encontrar nossa verdadeira identidade, ser feliz, bem-aventurado com aquilo que Deus colocou nas nossas mãos, ou até mesmo do jeito que Deus nos fez, e aqui eu não digo de comportamentos que tem que ser transformado, mas eu digo até da nossa aparência. Às vezes há uma dificuldade de aceitar a nossa aparência, há uma dificuldade de aceitar a família que a gente nasceu, há uma dificuldade, muita coisa. Por quê? Porque às vezes nós não acreditamos no plano de Deus para a nossa vida. Gênesis 27, e eu preciso então o quê? Crer que Deus está no controle, crer que Ele sabe de todas as coisas, e seguir. A Bíblia diz que o Espírito Santo nos guia a toda a verdade. Toda é toda, então Ele vai nos guiar à medida que eu deixo. O Espírito Santo me guia nessa direção, me guia nessa área da minha vida. E aqui em Gênesis 27, no versículo 18,
E veio ele a seu pai e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, quem és tu, meu filho? Olha essa pergunta aqui, tempos atrás do capítulo 32, quem és tu, meu filho? E Jacó disse a seu pai, vamos ver a resposta que Jacó disse a seu pai: eu sou Jacó. Não, não é isso que ele falou. Eu sou Esaú, o teu primogênito. Olha, o que acontece aqui? Esaú topou participar de um teatro. A mãe dele, o amor da mãe dele era tanto por ele, Jacó, que sugeriu uma trapaça, um engano, uma traição para com seu pai. E ele, como ele não era satisfeito com ele mesmo, como ele não acreditava nos planos de Deus para a vida dele, você sabe, de Jacó vieram as 12 tribos de Israel, e de uma dessas 12 veio Jesus, mas ele não acreditava nos planos de Deus para a vida dele, e ele intentava ser Esaú, ele achava que ele tinha que ser Esaú, e agora ele se passa por Esaú, e agora ele fala que é de Esaú. Ele se veste como Esaú. A mãe dele, se você ler o 27 todo, a mãe dele então o ajuda nessa missão de enganar a Jacó. Não é enganando, não é comprando, não é fingindo, não é se parecendo, não é vestindo a roupa do seu irmão, vestindo a roupa de alguém da internet, vestindo ali a roupa de outra pessoa que você vai encontrar a sua identidade. Você encontra a sua identidade quando você se preocupa em agir como Cristo te pede para agir, em conhecer verdadeiramente Jesus, reparando como Jesus agia. Repare nas Escrituras como Jesus formou os seus discípulos, as respostas que ele dava, o ensino que ele trouxe. Repare o que Jesus valorizava, mas nós estamos em 2020, nada a ver, nada a ver. Se estamos em 2020, se estávamos em 2000, se é 2229, nada a ver, porque o que vai mudar são detalhes, mas Jesus continuará sendo o mesmo, os ensinos são os mesmos, e eu aqui não estou falando de rigidez e nem de inflexibilidade, claro que não, senão eu não estaria usando a internet, porque eu diria que a internet não é de Deus. Eu não tenho esses pensamentos rígidos, dessa forma, não, procuro andar com o coração aberto, a entender o que é uma novidade, o que é uma tendência, desde que isso não destrua os valores de Jesus na minha vida e nem no ministério. Então nós temos sim semente aberta, coração aberto, mas eu preciso saber o que é a vontade de Deus para o tempo chamado hoje na minha vida, entender que situações elas podem estar até ao nosso lado, mas realmente a minha identidade não será formada por essas situações ou características peculiares a cada ano. A minha identidade é formada quando eu aceito os planos, quando eu creio nos planos de Deus, e esse plano se passa por verdadeiramente você fechar seus olhos, você ir para dentro do seu quarto, você orar, você falar com Deus, abrir seu coração, você aceitar a direção, e às vezes não é sozinho, talvez você está tentando fazer tudo sozinho, procura o pastoreio, procura a caminhada junto, abra seu coração, para quê? Para que você entenda aquilo que é de Deus para a sua vida. O Espírito Santo, claro, deixa tudo muito claro, ele vai gerando direções sobre a nossa vida. Jacó, em parceria com a mãe dele, então ele topa daquela tamanha falsidade, e nós sabemos que se existe uma verdadeira identidade, também existe a falsa, e aqui ele estava construindo uma falsa identidade. Não precisa fazer isso para ser feliz, não precisa fazer isso para ser usado por Deus, não precisa fazer isso para agradar ninguém e nem para agradar a própria pessoa, não precisa fazer. O que nós fazemos é encontrar-se com Jesus e aceitar os planos de Deus. Ele, o nosso Deus, Ele quer fazer o quê? O novo na nossa vida. Mas eu não posso resistir ao novo. Quando o novo chega, a palavra chega, a direção chega, deixe o antigo. Mas é difícil, então vamos orar, vamos caminhar juntos. Entenda que em tudo o Pai está formando os valores dele em nós.
em tudo, numa situação, numa decisão, coisa simples, às vezes boba, um gesto, uma atitude, mas se eu quiser pular aquela etapa, eu vou pular uma parte do treinamento, e isso eu não posso fazer. Tudo é muito importante na nossa vida. Hoje já queremos queimar as etapas. Menino nasce, a gente, ao invés de ensinar para eles aquilo que é certo e que é errado, a gente põe o celular na mão deles, e esses meninos aprendem com o celular, aprendem com a internet o que é bom e o que não é bom, ou seja, a gente terceiriza a educação, e ali aquilo que era atitude, bem pertinente a alguém de 12, já passa a ser pertinente a alguém de 8, aquilo que era pertinente a alguém de 20, passa a ser pertinente a alguém de 13, de 15, porque as etapas, elas são burladas, as etapas, elas têm sido assim, puladas dia após dia, e isso não ajuda na nossa formação, não ajuda. Não podemos furar ou pular os processos de Deus na nossa vida, mas também não podemos cruzar os braços e não fazer nada ou não dar nenhum passo. Eu tenho que dar passos de acordo com a vontade de Deus. O dia de se mostrar ou o dia de se manifestar, ele acontece para todas as pessoas no tempo de Deus e no tempo certo, se então quisermos fazer a vontade dele. Mas nós precisamos estar prontos. Olha João 1,19, você acha que João Batista ficou no deserto o tempo todo? Sem fazer nenhuma publicação, sem fazer nenhuma postagem, sem se mostrar? Não, já havia uma promessa, no tempo certo ele seria mostrado por um propósito ao povo de Israel. Olha João 1,19, abra sua Bíblia comigo, João 1, no versículo 19, olha, leia. Vamos ler juntos. E este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe que perguntassem: quem és tu? Olha a pergunta aí de novo, quem é você? Qual é a sua identidade? De onde você veio? Você está certo disso que você está fazendo? Claro, porque esse pessoal não foi lá para tomar café com João, esse pessoal foi lá, ali levantados pelo espírito religioso que seguia aquele pessoal. Quem és tu? Não é uma simples pergunta, porque ela estava carregada de intimidação, de ataque, de pressão. Sabe, às vezes eu quero me mostrar, mas eu não estou pronto, então o que vai vir? Vai vir ataque. Ataque ao nosso coração, vai subir ao coração coisas que não deveria subir. Elogios nem sempre nos caem bem. Elogios demais às vezes nos leva a tomar direções erradas, às vezes sobe sentimentos errados aos nossos corações. Não se guie pelos elogios. Sim, são importantes quando são sinceros, vêm do coração de Deus para a nossa vida, mas não se guie pelos elogios. Valorize muito mais os puxões de orelha, valorize muito mais as direções, valorize muito mais as críticas, se elas vierem também da parte de Deus e de alguém que quer que você cresça. Quando você se expõe, não é apenas uma exposição de uma imagem numa rede social, ou em um evento que possamos assim participar, mas no mundo espiritual há um movimento por parte dos anjos caídos, que usam pessoas para pressionar, para mexer, para tirar do caminho, para plantar dúvida. Mas quando levantado no momento certo, não. Você vai ver que João Batista, ele foi levantado no momento certo. Até esse momento ele estava no deserto. Até nesse momento ele estava se preparando, crescendo em Deus, se tornando forte, robusto, experiente e maduro. Aqui no versículo 20, olha a resposta, olha a narrativa aqui do evangelista João acerca do testemunho de João Batista. E confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. Olha, aleluia. Ele falou assim: olha, eu não se preocupe, eu sei quem eu sou João Batista. Eu fui levantado por uma missão, Deus plantou em mim uma identidade, eu vou falar dele, mas eu não sou ele. É tão importante a gente saber quem nós somos, o papel que nós então iremos cumprir, estar feliz com aquilo que Deus colocou em nosso coração, porque João Batista poderia estar triste,
mas ele estava feliz por fazer aquilo que Deus tinha o levantado para fazer, e logo foi dizendo: eu não sou o Cristo, eu não sou. Às vezes a gente quer ser o outro, nós queremos o sucesso do outro, as curtidas do outro, os seguidores do outro, nós queremos o ministério do outro, nós queremos o lugar que o outro tem, a roupa do outro, mas não, João Batista falou: eu não sou o Cristo. Ele confessou, falou que o que ele estava fazendo era preparando o caminho para Cristo. Aí veio mais pergunta, e perguntaram-lhe: então quem és? Você é Elias? Aí ele falou: não, eu não sou, eu sei quem eu sou. Uma vez eu assisti um filme chama O Diário de uma Babá. Na entrevista de emprego, o entrevistador perguntou, era uma entrevistadora: quem é você? A moça saiu correndo, ela não tinha resposta, ela não sabia quem ela era. Nós precisamos saber: eu sou Rodrigo, eu estou em Cristo, eu sou filho de Deus, discípulo de Cristo. Eu preciso saber, sou pai, marido, esposo, pastor, quem eu sou? Eu preciso dessas respostas, mas elas não vêm de uma hora para outra, sabe, não vem, é um processo, é uma busca. No dia a dia você vai encontrando Cristo e vai deixando o Espírito Santo te mostrar. Às vezes você vai se descobrir isso lá no dia que você estiver trabalhando, servindo, vai ser na sua casa, na igreja, ao longo de 1 ano, de 2, de 3, você vai somando os sonhos, vai somando as direções, vai somando as anotações que você faz enquanto ouve a pregação. Deus está te formando, vai topando obedecer nas pequenas coisas, vai treinando a sua submissão às pessoas, porque quem não é submisso às pessoas, não é submisso às autoridades, não é submisso aos pais, nunca será submisso a Cristo, e nunca terá Cristo como Senhor, nunca vai encontrá-lo, e não vai encontrar também a sua identidade. Então ele falou: eu não sou Elias. E perguntaram: então você é o profeta? Ele falou: eu também não sou. Quem és? Insistiu. Olha, o pessoal começou a perder a paciência aqui com João. Quem que você é então? A gente precisa dar uma resposta para aqueles que enviou a gente aqui. O que nós vamos falar que é você? Aí João Batista deu uma resposta clara para eles. É clara, sabe por que ele deu uma resposta clara? Aquele pessoal representava os religiosos, ali estavam os escribas, os fariseus, os sacerdotes. Aquele povo lia a Bíblia, lia a Torá, lia o Antigo Testamento, os pergaminhos de Isaías. Eu comecei a ver uma série, eu quero indicar para você, é o The Chosen. Você baixa o aplicativo na Play Store, gratuito, e você vai ver, a primeira temporada já está liberada, bacana demais. Você vai ver esses sacerdotes lendo os pergaminhos, Deus tentando falar com eles, e eles numa religião terrível, até Jesus chegar e começar a resolver problemas que eles não conseguiam resolver, porque não tinham identidade, porque não tinham autoridade, porque não tinham a revelação. Então João Batista agora vai citar Isaías para falar quem ele era, porque ele sabia que ele foi chamado, ele sabia que havia um propósito, ele sabia que já tinham profetizado acerca dele. Então no versículo 23 ele fala: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ele falou assim: olha, eu tenho certeza de quem eu sou. Vocês que leem a Escritura deveriam saber também quem eu sou aquele que Isaías falou que viria, eu sei quem eu sou. Glória a Deus, aleluia. Nós precisamos saber quem nós somos. E os que tinham sido enviados eram dos fariseus, e perguntaram-lhe, disseram-lhe: por que batizas, pois, se tu não és o Cristo, você também não é Elias e nem o profeta? Aí João responde: olha a firmeza, quando Deus nos levanta, quando a gente é mostrado, entre aspas, quando a gente aparece, crendo que Cristo primeiro aparece acima de nós, mas quando a gente é revelado, olha, a gente já tem que ter certas respostas, a gente já tem que estar mais firmado, certo da nossa identidade em Cristo. Olha as perguntas que João teve que responder, e no 26 ele responde: eu batizo com água, mas no meio de vocês
então está quem vocês não conhecem. Este é aquele que vem após mim, que foi antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar as correias das sandálias. Essas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João Batista estava batizando. Olha a firmeza de João, mas ele passou por uma escola, ele deixou o Senhor formar a identidade nele. Quantas renúncias, né? João teve a sua formação nessa escola. Como é que chamava essa escola? A escola do deserto. Às vezes a gente não quer passar pela escola do deserto. Às vezes nós fugimos do deserto, fugimos dos dias de prova, fugimos das reflexões, fugimos de encarar a verdade. Mas João não. João passou por essa escola. O versículo 23 do capítulo 1. Eu sou a voz do que clama no deserto. Quantas renúncias, momentos de secreto com Deus ali no deserto, separado, fazendo o que ninguém estava fazendo. Você quer fazer a vontade de Deus? Comece a fazer coisas que normalmente ninguém faz, que os influenciadores na internet vão falar mas eles não fazem. Comece a fazer o que ninguém faz, comece a dar valor às pequenas coisas, comece a olhar com outro olhar, comece a se dedicar naquilo que Deus já tem falado para você se dedicar, comece a ver por um outro ângulo, comece como João Batista, sendo diferente, sendo separado. Nós cantamos que nós somos separados, somos profetas, que a nossa comida é fazer a vontade do Pai, mas e na prática? Na prática, às vezes a gente ainda quer viver misturado e não separado. Porque 2020 e eu tenho que usar assim, fazer assim. Aí nós estamos perdendo a identidade, perdendo a cultura do reino, deixando com que outras culturas entrem dentro da nossa casa, dentro da nossa vida, deixando seriados que não são de Cristo influenciar nossa fala, influenciar a forma que nós lidamos com os nossos pais. Já percebeu que a maioria dos conteúdos na televisão, na internet, não nos ajuda a obedecer, não nos ajuda a entender como se forma uma família do jeito certo, não nos ajuda no nosso relacionamento interpessoal? Então eu tenho que ter muito cuidado com aquilo que eu vejo, com aquilo que eu olho, ao mesmo tempo eu tenho que ter muito cuidado com aquilo que eu mostro. Eu tenho que ter cuidado do como e também do quando, tudo há uma consequência. Então quando João estava pronto, Deus o revelou. É claro que Deus nos chamou para revelar. Há uma ardente expectativa com que os filhos de Deus sejam revelados. Para quê? Para nos mostrar? Não, para mostrar Cristo para as pessoas, para levar as pessoas a Jesus, para levar as pessoas a passarem pelas águas, para levar as pessoas a entender que elas também podem ser discípulos, para levar as pessoas à salvação. É para isso que nós somos chamados, para isso que nós somos revelados, para isso, entre aspas, que nós deveríamos nos mostrar, mostrando Cristo e não a nossa pessoa. Mas ter uma identidade formada vai fazer com que sempre tenhamos essa atitude de sempre deixar Jesus em primeiro lugar na nossa vida. Então Deus revela a João, milhares iam até João, multidões, diz a Bíblia, iam até o deserto para escutar João. Não é João que foi até os altares, até os palanques, até os púlpitos, não foi João que se convidou para ir até o centro da cidade, as pessoas iam até João. Então não se preocupe em procurar tantas coisas. Às vezes é tão melhor ficarmos na nossa e deixar Deus nos chamar, Deus nos levantar. Se uma multidão tiver que seguir você, não é você que vai atrás da multidão, a multidão vai seguir você, porque a multidão vai seguir aquele que Deus levantou. Então é Deus que nos levanta, não sou eu que me levanto, não é você que se levanta. Não. Ter a identidade alinhada com Cristo é exatamente isso. Você na verdade quer ficar mais quieto mesmo. Você quer ficar mais na sua, mas deixando Deus fazer a obra. Interagindo com as pessoas, relacionando, é claro, é lógico. Mas
sempre com esse entendimento. Quantas renúncias João fez ali, mas agora o que? João é revelado. Sabe o que João fez? João batizou Jesus, Mateus capítulo 3, João batizou Jesus, ele que era quietinho, ele que estava no deserto, ele que tinha um ministério que ninguém sabia, mas quando Deus o revela e o usa para batizar o seu primeiro filho. E quando ficou famoso, quando João teve o auge da sua fama, uma multidão seguia, uma multidão já curtia, uma multidão já compartilhava. O que ele faz agora com aquela multidão? Ele vai e dá dislike em tudo, ele transfere os seguidores dele para Jesus. É completamente o contrário daquilo que a gente vê hoje. Hoje as pessoas estão colecionando os seguidores, orando para ter seguidores. Naquela época era diferente, o negócio era seguir Jesus. Então João agora transfere os seus seguidores. Olha João 1:29, no dia seguinte João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sabe, se ele não tivesse a identidade dele formada, segurança daquilo que ele era em Deus, do papel dele, sabe o que ele ia fazer? Esconder Jesus. Porque ele ia ter medo de Jesus roubar seus seguidores, ele ia ter medo de ficar sozinho. Ele faz o contrário, ele mostra aquele que é Jesus. Olha, aquele que vocês vão seguir a partir de agora, eu vim até aqui, a partir de agora é com ele, é Jesus. Ele vai transferindo, João 3:26, e ele vai começar vendo o pessoal dar dislike dele, e agora dando like no perfil de Jesus, e ele está tranquilo com isso, porque nós só podemos ter ou até querer aquilo que Deus quer para a nossa vida, para aquele tempo, para aquele momento. Não devemos forçar. E foram ter com João e disseram: olha, os seguidores de João agora foi ter uma reunião com João para contar um negócio. Rabi, olha, entendeu que João era um mestre, sim. Aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tu deste testemunho, ei-lo batizando, e todos vão ter com ele. Falou assim com ele: João Batista, você está perdendo toda a sua fama. Você está entendendo que não há uma necessidade de ninguém buscar fama, conhecimento e um lugar ao sol? Com Jacó, ele buscou lugar ao sol, ou o sol é que lhe apareceu e saiu-lhe o sol? Olha, João não tinha essa preocupação aqui não. Ele dá uma palavra aqui, ele dá uma palavra, porque o pessoal foi até ele para fazer isso, para falar com ele: você está perdendo os seus seguidores. Aí sabe o que ele fala no 27? O homem não pode receber coisa alguma for dada. Olha, eu não estou preocupado, as pessoas estão indo até ele, é Deus que está dando a ele os seguidores, ele é o Cristo. Eu estou tranquilo, e aquilo que Deus me deu, eu também estou tranquilo, e aquilo que Deus vai me dar, eu também estou tranquilo, porque o homem não pode receber nada se do céu não vier. Às vezes nós queremos coisas por nós mesmos, quebramos a nossa cara, entramos em confusão, contraímos pecado, contraímos peso, meu Deus, tomamos decisões tão difíceis, depois a gente acaba metendo os pés pelas mãos. Então olha, aí João, você não é mais influenciador, João? As suas curtidas, cadê? Seus seguidores foram embora, e aí, João? Mas no versículo 30, ele fala assim: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Eu entendi o meu papel, é necessário que Jesus cresça e não eu, que Jesus cresça, apareça e não eu. É necessário, ele entendeu, resposta de quem entendeu o seu papel e tinha uma marca, uma identidade. A marca de João era preparar o caminho para Cristo e não ser o Cristo, e ele conseguiu alcançar essa marca. Preocupe-se em conseguir alcançar o que Deus tem para você. Como? Buscando no Senhor, conhecer Jesus. Você vai, claro, conhecer e saber qual é a sua verdadeira identidade. As outras são falsas. Jacó era príncipe de Israel, ele não era Jacó. A nossa identidade é formada num processo no qual vamos dizendo sim para Deus todo dia e nos libertando
de tanto engano, tanta coisa que a gente já viu. Se você olhar para trás, você vai ver. Onde você acreditava num negócio, hoje não acredita mais. Onde você postava de um jeito, agora você não posta mais. Onde você estava procurando seguidor, onde você estava procurando estratégia para se mostrar, talvez hoje você está pensando assim: eu vou ficar quietinho, porque se Deus quiser, Ele vai me chamar. Se Deus quiser, Ele vai me levantar nessa área. Se Deus quiser, eu creio em Deus, eu creio que há um tempo. Então, é um processo. A gente vai dando passo, amadurecendo, compreendendo. Nas fases que a gente fica mais em silêncio, talvez é a fase que a gente ouve mais Deus falar. Mais Deus falar através de pessoas, da sua palavra, de tantos canais que Ele pode utilizar para falar com a gente. Veja o que Jesus falou sobre João Batista. Se é uma coisa que eu e você nós devemos fazer, nos preocupar, Lucas 7, 28, é nos preocupar com aquilo que Jesus tem para falar a meu e a seu respeito. Lucas 7, 20, que falou, o próprio Jesus falou de quem? Falou de João Batista. Lucas 7, 28, e eu vos digo que entre os nascidos de mulheres não há maior profeta do que João Batista, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Ele falou assim, João Batista, ele entendeu o recado, ele pegou a direção de Deus, ele foi tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, que ele chegava a ser tão pequeno, porque ele deixava com que Deus crescesse nele, que o Espírito crescesse nele, e que eu, Jesus, crescesse nele. Mas assim ele conseguiu ser grande, porque no reino de Deus, os últimos serão os primeiros. Aleluia! Aquele que serve, é tão diferente no reino. Se você quiser ser o primeiro, você vai ter que ser esse que mais serve. Talvez o que menos aparece, o que menos curtida tem, o que menos está nos holofotes, são esses que Deus quer. E quando Deus quer, são esses que Deus mostra como? No tempo de Deus, o nosso Pai. Glória a Jesus, Deus tem levantado homens e mulheres de Deus a nível nacional e internacional, mas eu preciso querer ser levantado também? Será que essa é a vontade de Deus? Às vezes não é, e eu tenho que entender, para que Deus me levanta, aonde, em qual tempo, e fazer a vontade de Deus. Qual é o segredo então? O segredo não é segredo, está aqui em Salmos 37, o versículo 4, para a gente poder encerrar. Salmos 37, no versículo, qual é o segredo então? Eu não quero errar, eu não quero me mostrar fora do tempo, eu não quero buscar, eu não quero viver uma identidade falsa, mas o que eu faço? Calma, está aqui, Salmos 37, versículo 4, deleita-te também no Senhor, tenha um tempo de adoração nele, busque a Ele, se entregue a Ele, curte Ele. Quem que eu vou curtir? Ele, no sentido de você adorar, no sentido de você observar, no sentido de você parar, gastar tempo, se preocupar com aquilo que o Senhor quis sempre nos ensinar. Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração, porque enquanto você estiver buscando a Ele, você vai começar a desejar o que Ele deseja, e Ele vai realizar o que Ele deseja, que agora está no seu coração. No 5, entrega o teu caminho ao Senhor, faz uma coisa, confia nele, e deixa outra coisa acontecer, Ele vai fazer tudo, Ele vai fazer, Ele vai inclinar seu coração, vai colocar pessoas, vai tirar pessoas, vai levar você, mas primeiro faça um negócio, confia nele, entrega para ele, olha, e se deleita nele, leia a palavra de Deus como nunca antes, se prepare naquilo que Ele está colocando nas suas mãos agora. Um dos problemas desse tempo é a gente querer se preparar e viver tanto no futuro. Eu estou me preparando para que 10 anos eu ser isso, para daqui 15 anos eu ser isso. Quando chega daqui 15 anos eu estou me preparando para daqui 15 anos eu ser isso, para daqui 20 anos eu ser isso. Mas quando é que eu vou exercer o agora? Porque o agora às vezes é simples, aos nossos olhos é pequeno. Mas Deus, Ele prepara o nosso futuro com a gente exercendo no agora. Não, é quando passar a pandemia que eu vou fazer. Não, eu vou me preparar para quando... Não, agora você vai deixando Deus te preparar, exercendo no agora.
O que você vai fazer no agora? O que fará no futuro? Não, vai fazer no agora aquilo que Deus separou para um tempo chamado hoje. E assim Deus vai trabalhando na nossa vida. E ao passar dos anos, você vai descobrindo, essa é a minha verdadeira identidade. Glória a Deus. Eu sei quem eu sou. Eu sei aonde que eu estou no corpo de Cristo. Eu valorizo e me alegro nisso. Aí é a maturidade. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, te damos graças, Pai, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor assim tem nos instruído. O Senhor mostrou que João Batista, ele deixou o Senhor gerar a identidade dele, e ele a compreendeu. O Senhor nos mostrou assim também como Pedro, Filipe, o Senhor nos mostrou assim o próprio Jesus, o Senhor nos mostrou Jacó, o Senhor nos mostrou tantos homens e mulheres na palavra de Deus. Nós sabemos que é assim com a gente também. Então toma o coração desse que me ouve agora, meu Deus, talvez está preocupado em saber qual é a sua identidade, que está olhando para tantas outras identidades, mas que nessa hora possamos nos deleitar no Senhor, buscar o Senhor, conhecer o Senhor, observar o Senhor, praticar como o Senhor praticou. Ah, Deus Santo, porque como lemos, a nossa vida está escondida em Cristo, e eu tenho certeza que o Senhor vai revelar para cada um que está pedindo agora, qual é a vida, qual é a identidade, qual é a missão, qual é o propósito, o que cada um precisa ter, mas principalmente, o que cada um de nós precisamos ser no Senhor, para cumprir a Tua palavra, a Tua promessa, em nome de Jesus. Pai, eu oro por todos esses que me ouvem agora, para que haja amadurecimento, para que haja, Deus, em nome de Jesus, o cumprir dos Teus planos, porque João Batista, ele cumpriu a missão dele, e aleluia por isso, e Cristo cresceu verdadeiramente, nos salvando ali na cruz do Calvário, e se revelando e revelando o Pai para nós também, em nome de Jesus. Eu oro e eu abençoo cada vida agora, em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Ministração da Palavra de Deus, direto da Fé em Cristo.